Você já parou para pensar que de repente o problema que você está enfrentando já há algum tempo e você tem esperado uma mudança, uma transformação, ou quem sabe uma cura, quem sabe uma transformação no meio familiar ou até na sua vida profissional, ela depende muito mais de você do que a ação de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Nós vamos contar hoje uma história que está na Bíblia que revela um pouco disso. O homem muito poderoso que tinha um exército que ele comandava. No entanto, ele precisava ser humilde para alcançar o seu objetivo. Vou falar daqui a pouco com todos vocês, tá bom? Olá, meus amigos, meus irmãos amados, sejam todos bem-vindos a mais um devocional e reflexões bíblicas. Eu sou o pastor Newton Soares e é sempre um prazer contar com a sua presença. Lembrando que as nossas palavras aqui, os nossos vídeos, têm sempre o intuito de abençoar você. Agora, é claro, às vezes a palavra de Deus ela é dura, mas é para poder abençoar. É como se fosse um puxão de orelha para você despertar, tá ok? Nunca no intuito de colocar você no chão, mas sempre para você levantar, se edificar e tomar uma nova direção, tá ok? Bom, vamos meditar no texto hoje, que está em segundo livro do Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Preste atenção. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará a minha lepra. Não são porventura Abana, Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se ele e o seu servo e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa porventura, não farias? Quanto mais dizendo ele: vai, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Presta muita atenção no que eu vou falar com você, querido, querida. Essa é uma história muito conhecida, até canções louvam, né? Esse texto bíblico aqui é a cura de Naamã. Naamã, um capitão, um grande guerreiro, líder de muitos que ele comandava. Porém, um dia ele ficou leproso. Ele ficou leproso e uma menina deu uma sugestão para ele: olha, vai falar com o profeta Eliseu, certamente ele vai resolver o seu problema. E ele foi naquele intuito, é um chefe, capitão, né? Chegou lá no Eliseu, e Eliseu falou: olha, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Primeiro ponto que ele ficou preocupado e chateado. Primeiro, Rio Jordão não era essa beleza toda. No local que ele estava, existiam muitos rios bonitos, mas limpos. E Eliseu manda ele se banhar no Rio Jordão. Primeiro ponto. Segundo, 7 vezes tinha que mergulhar. 7 vezes. O que estava na cabeça dele: eu vou chegar lá, ele vai invocar o poder de Deus, colocar a mão sobre a minha cabeça e eu vou ficar purificado. E não foi isso que aconteceu. Ele ficou indignado e tal, saiu, não ia mais cumprir o que o profeta tinha falado para ele. Mas alguns se orientou: poxa, se ele pedisse uma coisa impossível, você não faria? O que custa você ir lá mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Bom, convenceu ele. Ele foi lá, retornou e mergulhou 7 vezes, ficou curado da sua lepra. Preste atenção que eu quero aqui meditar com você, que pode muito te abençoar. Quando eu abri aqui esse vídeo falando que muitas vezes você e eu impedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida, por quê? Por conta do orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas.
A bênção de Deus está prontinho, preparado para você, mas falta uma coisa. Falta você perdoar uma pessoa, tirar essa mágoa do coração, mas você não quer. Você insiste em cultivar essa raiva, esse ódio de alguém. E a sua bênção está travada, você não consegue encontrar onde você vai ter resultado daquilo que você tem pedido. De repente você está procurando algo fácil para você, mas Deus fala que o seu rio Jordão está perto de você. Você vai fazer aquilo que você não quer. Porque Naamã não queria mergulhar 7 vezes no rio sujo. Naamã não queria. Mas o profeta falou, mergulha no rio Jordão. Ele falou, mas peraí, tem tantos rios aqui, limpo, vou lá. E ele teve que cumprir isso e foi purificado. Eu sei que você não quer fazer isso. Eu sei que você não quer nem sequer ouvir falar de fulano e de ciclano, é verdade. Mas Deus quer te purificar. Deus quer que você fique livre dessa lepra chamada mágoa, que vem te corroendo cada dia, cada instante. E você só de ouvir o nome dessa pessoa, você fica, sabe, num estado que só Deus sabe. Olha, Deus quer trazer a bênção para você. É difícil tirar essa mágoa do coração. É difícil perdoar. Lembra a oração do Pai Nosso? Não é perdoando que se é perdoado? Não é assim? Não é que você libera o perdão e Deus te perdoa automaticamente? Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus também não pode perdoar os seus pecados. Por que Deus quer que você perdoa a pessoa? Porque Deus não olha o ser humano como você e eu estamos vendo. Deus olha o ser humano como imagem e semelhança dele. Quando ele criou, ele criou tudo. Ele falou que nós, o ser humano, era imagem e semelhança dele e a coroa da sua criação. Então eu não posso ficar com ódio de alguém, é a mesma coisa, eu estou com ódio de Deus. Você entende agora o que eu estou falando? Você está compreendendo? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus plantou dentro de nós a sua essência de amor, de perdão. Então você de repente está buscando muito tempo por uma cura, muito tempo por uma porta aberta. Você tem buscado muito tempo uma solução na sua família, mas existem portas travando a sua bênção, que é exatamente a sua mágoa, o seu ressentimento, que você não esquece, você não tira do coração. E como é que Deus pode te abençoar? Aí você busca Deus, você ora, você quer bênção, mas nunca vem. Aí Naamã, no versículo 11 do capítulo 5 do 2º Reis, vai falar o seguinte: porém Naamã muito se indignou e dizendo, eis que dizia que certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha lepra. Porque as pessoas querem facilidade, não é verdade? O profeta vai vir aqui, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, no local da minha enfermidade, eu vou ficar curado. Mas a pessoa não quer ela mesma tomar uma posição diante de Deus. Querido, você precisa tomar uma posição diante de Deus. Querida, você precisa tomar uma posição diante do Altíssimo. Porque se você não dá o primeiro passo, você não vai ser curado dessa lepra. Essa lepra que tem corroído você dia após dia. Essa mágoa que você tem, esse ressentimento do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, ou alguém que te feriu. E isso tem impedido você de ficar limpo dessa lepra, de ser purificado. E Naamã vai falar o seguinte: porventura não existe Abana e Farpá e Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Ele olhou a facilidade, ele olhou os rios limpos, melhores do que o rio de Jordão. Então muitas vezes você está querendo facilidade para a sua vida.
Desculpa falar isso. Você busca a Deus para uma bênção, mas você não quer dar a sua contribuição. Você não quer derramar o que é mais sagrado que está dentro de você. É esse perdão que precisa ser liberado para que você seja curado da sua lepra. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, de uma criança, e foi purificado. Deus quer purificar você. Deus quer transformar a sua vida hoje. Mas olha, não espere que Deus seja um mágico para você. Passe de mágica, Deus vai fazer isso. Não, Ele espera o seu comprometimento. Ele espera a sua ação. Você está entendendo? O seu mergulho 7 vezes. Esse mergulho 7 vezes era para quebrar o orgulho daquele homem. E Deus quer quebrar o seu orgulho hoje. Eu falar com fulano, eu perdoar fulano. Querido, querida, quem somos nós? Quem somos nós para não perdoar alguém? Jesus nos perdoou. Lembra como é que nós éramos? Jesus nos perdoou. Talvez você lembre da sua vida algum tempo atrás e você fala, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Fez. Mas Jesus te perdoou. Lembra? Quantas coisas você fez? Quantas situações que você entrou e Deus te salvou. Deus usou de misericórdia, lembra? E por que você não pode usar de misericórdia com aquele que errou com você? Pensa nisso. Porque olha, a sua bênção está próximo. O seu rio Jordão está pertinho de você. Essa lepra vai sair hoje da sua vida. Você vai viver um novo tempo, eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Bom, espero ter te ajudado. Se você gostou, ou se não gostou, porque às vezes a palavra é um confronto, né? E o nosso intuito aqui é alertar para que você venha tomar uma posição. Agora eu te peço, assim, gentilmente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa um hype aí, comenta. É muito importante para que a gente possa crescer aqui e abençoar muitas vidas que precisam ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu conto com a sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, forte abraço, graça e paz.